Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Centro Espírita Luz e Paz. Nós estamos fazendo o Evangelho assim, porque agora nessa quarentena nós temos que encontrar maneiras de nos conectar com o alto, com o mundo espiritual e nos conectar com os frequentadores da casa, com os amigos, com quem está sempre próximo aqui da gente, e das pessoas que também precisam de uma palavra amiga. Queremos informar também, para iniciar aqui, que toda segunda-feira às 19h30 nós temos a reunião pública que acontece aqui no Centro Espírita, que fica na Prefeito Antônio Vitimichi 450. Mas, por enquanto, como nós estamos nessa quarentena, nós estamos fazendo o Evangelho assim, e nós vamos deixar um número de telefone também para quem precisa de um atendimento fraterno, quem quer tirar dúvidas, que é o telefone 42 99907 3316. Ou também nas nossas redes sociais, você pode ir lá mandar uma mensagem que a gente vai responder. Foi muito positivo o resultado do último vídeo feito pelo Thiago, e para nós chegaram também muitas mensagens de apoio, de gratidão, e nós também ficamos muito felizes com esse retorno. E para o tema de hoje eu trouxe um assunto bem legal, bem interessante para a gente comentar, que é o jugo leve, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte O Cristo Consolador. Então o objetivo de hoje é a gente esclarecer no que consiste o jugo leve. Então, o que Jesus quer dizer com essa mensagem. Então vou ler um trecho aqui do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo, que está anotado em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. E talvez essas frases proferidas por Jesus sejam uma das mais belas, que são aquelas frases que tocam no seu âmago, você se sente acarinhado, você se sente abraçado pelo Mestre Jesus. E em que sentido Jesus disse que seu jugo era leve? E como que nós vamos entender essa afirmação no meio dos nossos problemas atuais? Então nós trataremos aqui dessa citação evangélica e também, como o próprio está no Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco sobre a vida futura e sobre as leis divinas. Para nós irmos entrando no tema, vamos ver o que significa a palavra jugo. Então, o significado dela é uma peça de madeira que serve para emparelhar dois animais. Então, emparelhar os animais para o trabalho. A gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, em bois sendo utilizado. E qual será essa simbologia do jugo? Então, por um motivo perfeitamente evidente, é a simbologia de servidão, de opressão, de constrangimento. Então, esse jugo, tomado no sentido figurado, naquela época, por exemplo, era a relação do Império Romano com a Palestina, que foi o local de pregação de Jesus. Então, a Palestina ela devia obediências ao Império Romano, ou seja, ela vivia sobre o jugo de Roma. Ou também outro exemplo ali sobre um escravo e seu senhor. O escravo vive sobre o jugo do seu senhor. Então, esse jugo prometido por Jesus é porque ele nos impõe como dever o amor e a caridade. Então, esse é o jugo leve de Jesus. E como que esse jugo se torna leve? Como que nós podemos viver com mais calma, viver com mais tranquilidade? E para nós irmos nos aprofundando no tema, nós vamos comentando um pouco sobre as leis divinas, sobre o Consolador prometido e sobre a fé no futuro. Então, as leis divinas ou leis naturais, elas são as leis de Deus. Então, a nossa sociedade tem leis, cada país tem suas próprias leis, as cidades têm as suas leis. Então, as leis de Deus são as leis que regulam todos os acontecimentos do universo. E a primeira revelação, que é a base das leis divinas, foram os 10 mandamentos, que chegaram a Moisés lá no Monte Sinai.
E depois disso, né, vem Jesus, né, exemplo de vivência, e ele mesmo disse que ele não veio destruir a lei, mas veio dar-lhe cumprimento. E Jesus nos deixou dois maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. E hoje em dia o Espiritismo ele tem a missão de nos auxiliar a compreender essas leis que foram deturpadas ou esquecidas durante esse tempo. Eu vou ler a questão 630 do Livro dos Espíritos, que diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Então, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, né? Mas aí vem na nossa cabeça, mas aonde está a lei de Deus? Como eu vou saber se o que eu estou fazendo é bom ou é mal? E aí vem uma resposta surpreendente. A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, se nós nos aquietarmos, se nós procurarmos ouvir a nossa consciência, com certeza nós vamos entender melhor se aquilo é uma coisa boa ou se aquilo é uma coisa ruim. Então, como a lei de Deus está impressa na nossa consciência, nós temos essa base. Às vezes eu posso não ouvi-la, eu posso não dar valor a ela, né? E como a lei está na nossa consciência, também a gente tem a noção sobre as leis divinas. Mas é muito importante nós buscarmos o conhecimento, nós também nos aprofundarmos nas leis divinas. Então, aqui dentro do Livro dos Espíritos, nós temos esse estudo e esse aprofundamento das leis divinas. Então, vai ter a lei da sociedade, vai ter a lei de progresso, lei de justiça, de amor, de caridade e muitas outras. E como a gente já viu a mensagem de Jesus, já compreendeu as leis divinas, nós vamos entender um pouco mais sobre o Consolador prometido por Jesus. Então, vou ler mais um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E esse daqui está em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardeis os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê absolutamente e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essa é uma passagem que está em João, que é da última ceia, e onde os apóstolos perguntaram para o Mestre Jesus: o que será de nós, Mestre, sem você? Como que nós vamos continuar? E ali ele diz, já no início, que vai rogar ao Pai que envie esse Consolador, e que esse Consolador vai ficar eternamente conosco, que naquela época eles não conseguiriam entender a profundidade do assunto. Então, esse Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, porque ela vem descortinar, ela vem abrir os olhos, vem abrir os ouvidos para muitas das dúvidas da humanidade e muitos deturpamentos que houveram nas mensagens de Jesus durante o tempo. Então, o Espiritismo surge na metade do século XIX, mais precisamente em 1857, com o Livro dos Espíritos, após uma explosão de mediunidade, que houveram em vários lugares. Então, fenômenos como as mesas girantes na França, nos Estados Unidos, e naquela época as pessoas se reuniam, mas mais por curiosidade, sobre os efeitos. E a Hipólito Leon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, foi numa dessas reuniões e percebeu que devia ter uma inteligência por trás daquelas respostas, daquelas batidas que havia, porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E não vou me aprofundar muito sobre a questão do Allan Kardec,
Mas tem um filme disponível no Netflix que todo mundo pode assistir para entender um pouco mais a história, que é o filme Kardec. E por meio da mediunidade, os espíritos superiores lhes trouxeram revelações que poderiam ser comprovadas por métodos científicos, aceitas pelo raciocínio e pela lógica dos fatos, né? E esse é o Consolador prometido. Então o Espírito de verdade preside todo esse acontecimento conforme a promessa de Jesus. E surgiram assim os 3 pilares do Espiritismo, né? A ciência, filosofia e a religião. E a ciência é aquela que investiga e que torna visível e clara a existência do mundo espiritual e os seus habitantes. A filosofia espírita, ela explica quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E acaba desaguando as suas descobertas na religião, né, que é o aspecto religioso da doutrina, que é a moral cristã, levando o homem a um sentimento de amor a Deus e de amor ao próximo. Então o Espiritismo vem demonstrar como e o porquê nós devemos ser pessoas melhores. E esses ensinos que são aceitos pela fé raciocinada, né? Porque você sabe o porquê você acredita, né? E não pela fé cega, que é imposta. Então, entendendo as leis divinas, conhecendo o Espiritismo, nós começamos a nos aprofundar em nós mesmos, né? Em nossa liberdade de pensar, em nossa liberdade de agir como nós quisermos. E essa liberdade entra no livre-arbítrio, que é isso. O livre-arbítrio é a liberdade de pensar e agir que o espírito tem de fazer as suas próprias escolhas. Então todos nós temos o nosso livre-arbítrio de tomar nossas próprias decisões, boas ou más. Porém, com essa liberdade também vem as nossas consequências, né? Eu não vou poder acusar outra pessoa ou falar que foi outra pessoa que me levou a fazer tal coisa, porque eu tive meu livre-arbítrio de dizer sim ou não. Então, a cada prova que nós temos pela frente, durante o nosso estágio aqui na Terra, incide o bem ou o mau uso do nosso livre-arbítrio. E conforme esse seja mais utilizado, mais próximo aos ensinamentos de Jesus, às leis divinas, melhor. E conforme utilizado mais afastado das leis de Jesus ou das leis de Deus, né, a gente vai se sentir mais aflito, mais doente e pior. Então você decide o seu destino e você decide o seu futuro. Então, a partir desse embasamento e desse conhecimento das leis divinas, do Espiritismo, do meu livre-arbítrio, né, eu vou tendo uma outra visão sobre o futuro, eu vou tendo uma outra fé no futuro. Então, a fé no futuro é isso, é uma visão que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Então, nós sabemos que nós somos espíritos eternos e que a reencarnação é um dos pilares fundamentais do Espiritismo. Ela oferece meios para nós entendermos a morte e os seus mistérios. E também para nós compreendermos a justiça divina, né? Porque, por exemplo, né, como que nós vamos explicar uma pessoa, uma criança que nasceu com talentos, com dons, e outra criança que nasceu deficiente, por exemplo? Se não for pela justiça da reencarnação, nós vamos dizer que Deus é injusto. Ou uma pessoa que nasce pobre, uma pessoa que nasce rica, essas diferentes, né, reencarnações, diferentes fases da vida que nós vivemos. Se não for pela reencarnação, nós podemos dizer que Deus é injusto. Mas com a reencarnação, nós conseguimos compreender que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, que o que eu estou passando hoje, o que estou vivenciando nesse momento, foi eu mesmo, com as minhas existências passadas e com a minha vivência nessa atual vida, que estão criando, né, esse meu problema ou essa minha aflição. Jesus, ele claramente se refere à vida futura. Ele apresenta em todas as circunstâncias como meta que a humanidade tem, né? Um objetivo que a humanidade tem. Então, todo cristão, ele crê na vida futura, né? Crê no céu ou no inferno. E o Espiritismo, ele vem descortinar esse lado, né? Com o Livro dos Espíritos, com o Céu e o Inferno, que faz parte do Pentateuco Espírita, né? De Allan Kardec.
e vem mostrar, né, esse outro lado, com os relatos dos próprios espíritos desencarnados, ou seja, com relatos das pessoas que fizeram a passagem, que estavam do outro lado. Então, com umbrais, né, erraticidade, colônias espirituais, tudo isso, né, dentro da doutrina, a gente consegue compreender e ter a melhor visão dessa fé no futuro. Então, as verdades espirituais, elas existem independentemente de nós termos essa ou aquela concepção de mundo. Então, a continuidade da vida após a morte, ela é uma realidade e dela nós não podemos fugir. É uma grande surpresa para indivíduos que, por exemplo, cometem um suicídio, é que eles continuam vivos no mundo dos espíritos. Então, a pessoa continua lá do outro lado, ela não consegue fugir dos seus problemas. Então, são fatos que são relatados pelos próprios espíritos através da mediunidade. E por que nós devemos ter fé no futuro? Porque nós sabendo que somos espíritos eternos, que estamos numa jornada rumo à iluminação espiritual, ao nosso aprimoramento, nós tendo o conhecimento das leis de Deus, né, sabendo que Deus não deixa cair nenhuma folha no chão sem a permissão dele, sabendo que ele é um Pai de amor, de justiça, que é o nosso Criador, que só quer o nosso bem, né? E tendo Jesus como exemplo maior, como irmão, como amigo, e ainda mais, tendo o Espiritismo como um consolador prometido, qualquer prova que venha a nós já será mais leve, já será mais tranquila, já será mais suave. Então, nós começamos a compreender o sentido das coisas que nos acontecem e que muitas vezes é para o nosso aprendizado. Agora que a gente se aprofundou um pouco mais, nós vamos analisar novamente a passagem e tentar compreender ela com outros olhos. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É um convite a todos, mas principalmente aos que sofrem, que eu vos aliviarei. E por que Jesus promete o alívio e não a cura dos males? Até nas suas passagens a gente vê paralíticos, cegos, né? E ele perguntava, o que queres que eu te faça? Né? As pessoas às vezes eram cegas, ele perguntava, mas o que queres que eu te faça? Porque os nossos males fomos nós que geramos. E a cura depende de nós querer também, de nós buscarmos também. E depois Jesus dizia assim, vá e não volteis a pecar. Porque se eu for curado agora e continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, eu vou voltar a ter a mesma doença ou a mesma aflição de antes. Então, nós devemos entender que nós precisamos buscar o nosso melhoramento, precisamos buscar a nossa reforma íntima para podermos, né, nos desvencilhar desse passado de aflições e de problemas. O que devemos entender com a expressão repouso para vossas almas? Com o nosso comportamento voltado para esse melhoramento, né, nós teremos esse alívio e esse consolo. Esse é o repouso que Jesus se refere, e não como um repouso de sinônimo de ociosidade ou de descanso, né? Aos que pensam que vão morrer e vão descansar, como muita gente diz, vão ficar um pouco desapontados agora, né? Porque nós estamos numa jornada de progresso, sempre evoluindo, né? E como Jesus disse, o Pai trabalha até hoje, né? Se até Deus continua trabalhando, imagine nós que temos pela frente uma grande jornada de evolução e de iluminação. E o que quis dizer Jesus com é suave meu jugo e leve meu fardo? A partir do conhecimento das leis de Deus, ensinados e vivenciados por Jesus, a nossa vida ela vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquila, porque nós temos essa fé no futuro, essa confiança na justiça de Deus, e tudo que for para acontecer comigo, que assim seja, né? Porque quando eu acredito em Deus, quando eu acredito nas leis divinas, eu sei que nada que acontece comigo é por acaso, tudo tem um propósito, e se for para acontecer, que assim seja. Então essa é a mensagem de esperança de hoje. Estejamos sempre com o nosso pensamento elevado ao alto, buscamos sempre o bem, né? Oremos também pelos nossos irmãos em sofrimento e que precisam de auxílio.
Para nós ir encerrando hoje, eu vou ler um trecho do livro Sementes de Felicidade, do Lorival Lopes. A vida muito lhe dá. Você acha que tudo poderia ser diferente e que Deus deveria olhar mais para você. Mas pense melhor, você já averiguou o quanto tem recebido da vida? Já observou quantos estão em situação de maior prova? Não condene e não reclame. Procure adaptar-se ao ritmo da vida. A revolta transparece na face e lhe faz mal. Compreenda, aceitar o ritmo da vida é começar a conquista da felicidade. Então nós vamos encerrando nesse momento. Quem tiver uma água, um copo de água, uma garrafinha, pode aproximar para ser fluidificada. E vamos todos nós, numa corrente, fazer as irradiações a todos que precisam nesse momento. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo primeiramente a Deus por nos ter dado a vida, a oportunidade de estarmos aqui na Terra. Agradecer a Jesus, esse nosso amigo, esse nosso irmão maior, esse nosso exemplo de vida. Agradecemos também aos mentores da nossa casa espírita, a todos os bons espíritos que estão sempre nos auxiliando, nos intuindo para o melhor caminho, para seguir com firmeza no bem. Também vamos pedir a todos os bons espíritos que fluidifiquem a nossa água, que coloquem o remédio necessário para cada um de nós que estamos em casa nesse momento e que nós possamos tomá-lo e sentirmos fortalecidos, sentirmos melhores. Eu desejo a todos uma ótima semana e que nós possamos estar reunidos sempre para conversar, para falar sobre Jesus e para conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Até a próxima oportunidade.